Se você fosse um gigante em pé em Taiwan, a China estaria atrás de você, com os 2 estados coreanos e o Japão à sua esquerda. As Filipinas, a Indonésia e a Austrália estariam à sua direita. No entanto, na sua frente, encontraria-se um dos locais mais misteriosos, a Fossa das Marianas. Devido à sua abundância de coisas assustadoras, os cientistas têm sido atraídos para este local. A Fossa das Marianas é um tesouro para os oceanólogos, e estamos constantemente descobrindo coisas novas e aterrorizantes. Neste vídeo, apresentamos as últimas descobertas aterrorizantes reveladas por especialistas na Fossa das Marianas. O que é exatamente uma fossa oceânica? Uma fossa oceânica é uma longa e estreita depressão no fundo do oceano. Essas fossas, que ocorrem na fronteira entre as placas convergentes e as placas litosféricas, são consideradas a região mais profunda do fundo do oceano. Essas placas se afastam gradualmente uma das outras a taxas que variam de alguns milímetros por ano a mais de 10 centímetros por ano. Quando uma das placas se move sob a laje litosférica, uma fossa é formada. As fossas oceânicas muitas vezes se estendem entre 1,9 e 2,5 milhas abaixo do leito oceânico circundante. Este vídeo explora algumas das fossas oceânicas mais profundas do mundo. Cada oceano é misterioso e profundo à sua própria maneira. Entretanto, em comparação com a Fossa das Marianas, certas regiões do oceano se assemelham à parte mais rasa de uma piscina. A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico Ocidental e é o ponto mais profundo de qualquer oceano no mundo. É uma porção de mais de 3.000 quilômetros em forma de lua crescente da crosta terrestre. A característica mais notável da Fossa das Marianas tem pouco a ver com seu comprimento e tudo a ver com sua profundidade. Embora não tenha sido amplamente explorada devido às dificuldades relacionadas com o alcance de tal profundidade, a fossa tem pelo menos 36.000 pés de profundidade, conforme estimado pelos pulsos sonoros soprados através do oceano durante uma pesquisa da NOAA em 2010. Como Guam é um território americano e as 15 Ilhas Marianas do Norte são uma Commonwealth dos Estados Unidos, eles têm a jurisdição sobre a Fossa das Marianas. O presidente George Bush designou o Monumento Nacional Marinho das Fossas das Marianas em 2009, estabelecendo uma reserva marinha protegida para as 195.000 milhas quadradas ou 506.000 quilômetros quadrados de fundo marinho e mares ao redor das ilhas remotas. Abrange a maioria da Fossa das Marianas, 21 vulcões submarinos e regiões ao redor de 3 ilhas. O que causou a formação da Fossa das Marianas? A Fossa das Marianas foi formada pela colisão de 2 enormes placas de crosta oceânica em uma zona de subducção. Uma zona de subducção ocorre quando um pedaço de crosta oceânica é empurrado e arrastado para outro, afundando no manto da Terra, a camada abaixo da crosta. Uma fossa profunda surge acima da curva na crosta afundada, onde os 2 pedaços de crosta se encontram. Neste caso, a crosta do Oceano Pacífico está se curvando sob a crosta filipina. A crosta do Pacífico, conhecida como placa tectônica, tem aproximadamente 180 milhões de anos de idade, onde mergulha na fossa. A placa filipina é mais jovem e menor do que a placa do Pacífico. A crosta fria e densa afunda de novo no manto e é destruída em zonas de subducção. Entretanto, apesar da sua profundidade, a fossa não é o local mais próximo do centro da Terra. Como a Terra se projeta no Equador, o raio nos polos é aproximadamente 16 milhas ou 25 quilômetros menor do que o raio no Equador. Como resultado, seções do fundo do mar do Oceano Ártico estão mais próximas do centro da Terra do que o ponto mais fundo da fossa. A pressão da água esmagadora no fundo da fossa excede 8 toneladas por polegada quadrada ou 700 quilos por metro quadrado. Isto é mais de 1000 vezes a pressão sentida ao nível do mar, o equivalente de empilhar 50 aviões comerciais em cima de uma pessoa. Como vivem os organismos da Fossa das Marianas? Os animais que vivem nos pontos mais profundos da Fossa das Marianas sobrevivem na escuridão total e na imensa pressão. Além disso, como o abismo profundo está tão longe da costa, a comida é bem escassa. Folhas, coqueiros e árvores raramente chegam ao fundo da fossa, enquanto o plâncton morto que cai do topo deve descer milhares de metros para chegar ao seu ponto mais profundo.
Em vez disso, alguns micro-organismos dependem de produtos químicos como metano ou enxofre, enquanto outras criaturas devoram a vida marinha mais abaixo na cadeia alimentar. A Fossa das Marianas foi descoberta em 1875 durante a realização de uma circunnavegação global. Foi encontrado usando equipamento de sondagem a bordo do HMS Challenger, e seu nome foi proveniente das Ilhas Marianas, que estão localizadas próximas. A expedição Challenger, que decorreu entre 1872 e 76, foi um momento decisivo na oceanografia. Durante esse período, o navio navegou cerca de 70 mil milhas náuticas, explorando e cartografando à medida que avançava. Aproximadamente 4.700 espécies foram descobertas durante toda a viagem. Vamos começar com as terríveis descobertas feitas na Fossa das Marianas. Cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do Laboratório Ambiental Marinho do Pacífico lançaram um hidrofone encapsulado em titânio, um dispositivo de gravação de som na região mais profunda do oceano, Challenger's Deep, na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. O que eles ouviram? Durante 3 semanas, o dispositivo capturou os sons no oceano, e os especialistas ficaram surpresos com o que ouviram. Você poderia achar que a área mais profunda de lá seria um dos lugares mais tranquilos do mundo. No entanto, existe um ruído praticamente contínuo, tanto de fontes naturais como de origem humana. O som dos terremotos, tanto de perto como de longe, assim como os gritos únicos das baleias e o ensurdecedor clamor de um tufão da categoria 4 que passou por lá, dominam o campo de som ambiente no Challenger Deep. Havia também muito ruído do tráfego de navios, identificável pelo padrão de som claro que as hélices dos navios fazem quando passam. É como enviar uma sonda de espaço profundo para o sistema solar externo. Estamos lançando uma sonda de águas profundas nas profundezas insondáveis do leito oceânico. Cientistas foram capazes de distinguir entre o ruído natural e o causado pelo homem depois de examinar os sons. Um forte terremoto de magnitude 5 ocorreu a uma profundidade de 10 km ou mais de 6 milhas na crosta oceânica adjacente, de acordo com os cientistas. Como o hidrofone estava a 11 km, na verdade estava logo abaixo do terremoto, o que foi uma experiência muito incomum. O som do tufão também foi dramático. Embora a cacofonia das grandes tempestades tende a se espalhar e eleva o ruído geral por um período de dias. Agora, você acredita que esse dispositivo poderia entrar na Fossa das Marianas e depois acabar dentro de uma coisa viva? Uma espécie não descoberta de anfípoda de mar profundo que foi encontrada lá tem plástico, segundo os pesquisadores. Devido ao plástico que ele consumiu, os pesquisadores deram à espécie o nome de Erythenes plásticos. Cientistas da Universidade de Newcastle encontraram uma minúscula Erythenes plásticos aproximadamente 7 km abaixo do nível do mar, no Oceano Pacífico. O líder da missão de pesquisa, Alan Jamieson, observou que estamos agora no ponto em que estamos olhando para uma nova espécie de um habitat inexplorado e que já está contaminada com plástico. A estudante de doutorado Johanna Weston, que fazia parte da equipe de pesquisa, disse que havia uma microfibra dentro de um dos 4 espécimes de erythenes plásticos examinados. Eles tinham encontrado polietileno tereftalato, PET, uma substância encontrada em vários artigos domésticos, como garrafas PET de refrigerante, o que todos conhecemos. As espécies recentemente encontradas revelam o quanto os efeitos do nosso descarte descuidado de resíduos plásticos estão disseminados. Há espécies que habitam as regiões mais profundas e inacessíveis do planeta que já consumiram plástico antes mesmo de serem conhecidas pela humanidade. Os plásticos estão no ar que respiramos, na água que bebemos e agora também em animais que vivem longe da civilização humana. Agora, você se importa com um organismo de aparência alienígena que vive dentro do oceano? Um pode ser encontrado na Fossa de Mariana, onde pesquisadores descobriram uma nova espécie de caracol do mar que pode nadar em profundidades de até 5 milhas. O caracol do mar, também conhecido como Pseudoliparis suirei, foi descoberto por cientistas e se diz que leva uma vida bem agradável e feliz a uma profundidade de 8.000 metros. A vida feliz é surpreendente porque, a esta profundidade, a pressão é tão grande que se assemelha a um elefante em pé em seu polegar. Cientistas ainda estão perplexos sobre como esta espécie consegue resistir a essas pressões extremas, o que torna o mar profundo tão hostil à maioria das formas de vida quanto o espaço exterior. Mas este pequenino não está apenas sobrevivendo. Ele era o maior predador, com um mínimo de competição por presas.
Os caracóis podem sobreviver em fossas profundas porque eles evoluíram para ir mais fundo do que os outros peixes. Aqui eles estão a salvo de outros predadores e a forma de funil da fossa significa que há muito mais alimento para eles. Há várias espécies de presas invertebradas, com os caracóis servindo como predador dominante. Eles parecem ser bem ativos e bem alimentados. Os caramujos são espécies sociáveis que se reúnem em grandes grupos para se alimentarem de pequenos crustáceos e camarões. Agora vamos de um organismo assustador para outro, porém este é meio engraçado. O polvo dumbo, também conhecido como Gryphotelches, é um gênero de polvo guarda-chuva pelágico. O nome vem da semelhança da criatura com Dumbo, do filme da Disney de 41 com o mesmo nome. Pegue as duas enormes barbatanas, uma de cada lado do manto, que se projetam como orelhas, bote no tamanho do pequeno polvo, braços bem curtos e o corpo em forma de sino, coloração pálida e inclinação para pairar acima do fundo do mar, e você tem o polvo mais bonito do mundo. O polvo dumbo foi encontrado por volta de 1883, mas o primeiro exemplar não foi visto até os anos 90, com a invenção dos primeiros navios submersíveis de alto mar. O polvo dumbo é pequeno em comparação com outros polvos, medido entre 20 e 30 centímetros de comprimento. O corpo gelatinoso dele permite que ele viva a profundidades altamente pressurizadas de até 13.000 pés. A intensa pressão mantém seu corpo unido, e se fosse levado à superfície, seu corpo não funcionaria adequadamente. Portanto, está efetivamente condenado a uma vida inteira no oceano profundo. Eles consomem caracóis, minhocas e outros invertebrados do fundo do oceano e se movem através da água batendo suas poderosas barbatanas ao invés de forçar a água a sair dos seus sifões, como fazem outros polvos. A natação é auxiliada pelas teias entre seus braços. Conte pra gente o que você achou dos mistérios da Fossa das Marianas nos comentários.